Manifestações em massa percorrem os Estados Unidos enquanto Donald Trump enfrenta sua pior semana desde que chegou ao poder, também com o caso Jeffrey Epstein no meio. Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Minneapolis e de outras cidades, da Califórnia a Nova York, que se juntaram a uma jornada de greve nacional contra o ICE, contra o Serviço Paramilitar de Imigração de Donald Trump. Há escolas fechadas no Colorado, no Arizona, em Illinois, manifestações gigantescas, estudantes que abandonaram suas salas de aula no Brooklyn, em Long Beach, em todos os Estados Unidos e, sobretudo, no epicentro de todo esse terror, na cidade de Minneapolis, que se tornou um símbolo de resistência, onde, aliás, esteve Bruce Springsteen, que apareceu de surpresa para cantar ao vivo um hino cristão que escreveu sobre o que está acontecendo em Minnesota, que, aliás, já é número 1 em 19 países, apesar de Donald Trump dizer que ele é um péssimo cantor que ninguém mais ouve. E tudo isso acontece ainda enquanto caíam, de repente, 3 milhões de páginas novas de documentos sobre Jeffrey Epstein, e as pesquisas para Donald Trump continuam despencando. Este senhor está absolutamente encurralado. E isso é exatamente e paradoxalmente o que deveria nos preocupar, porque a pergunta é: o que ele vai fazer agora? Os americanos estão cantando em algumas manifestações em espanhol: "O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido." Se coreava porque um dos principais afetados por todas essas barbaridades de Donald Trump tem sido, claro, o povo latino, e os protestos são, em muitos casos, em espanhol. Mas é por isso que digo que deveríamos estar preocupados, não com a saúde política de Donald Trump, mas porque conhecemos o seu padrão. Ou seja, sabemos o que Donald Trump faz quando sente que está perdendo o controle, que está perdendo as ruas, que começam a falar sobre o quão criminosa é toda a informação que aparece sobre sua relação com Jeffrey Epstein, como um abusador, como um bilionário abusador. Porque sabemos que quando ele perde o controle, o que ele faz é escalar, é distrair com outras coisas, é gerar um escândalo ainda maior para encobrir o anterior. Lembrem-se, ele fez isso da última vez que os arquivos de Epstein começaram a ser publicados, em dezembro e no final do ano. Começou a escalar com a Venezuela, acabou invadindo-a, falou em anexar o Canal do Panamá, em anexar o Canadá, em enviar tropas para a Venezuela, o que acabou fazendo, em anexar a Groenlândia, ou seja, muito barulho. Movimentos que são erráticos, mas movimentos, afinal de contas, de uma besta que investe quando se sente ferida. E agora estamos exatamente nesse ponto. Estamos no ponto com a diferença de que desta vez o dano já está feito e as ruas não pensam em se calar nem em parar de protestar. O que aconteceu em Minneapolis, mas também há vídeos nas redes sociais de manifestantes entrando nas instalações do ICE em Los Angeles, foi impressionante. Foram milhares e milhares de pessoas em temperaturas de 14 graus abaixo de zero, famílias inteiras com idosos, com crianças na manifestação, dizendo que o que está acontecendo não é normal. Centenas de milhares de pessoas em todos os Estados Unidos, que, aliás, estão sendo tratadas pela administração de Donald Trump como se fossem criminosas, quando os criminosos estão dentro, quando os criminosos estão naquelas pessoas que aparecem nos arquivos de Jeffrey Epstein, um abusador. Entre elas, Elon Musk, que é devastador tudo o que aparece sobre Elon Musk, agora comentaremos, e o que aparece sobre Donald Trump. Mas, no entanto, aqueles que chamam de criminosos, pessoas como Alex Pratt, o enfermeiro de 37 anos que levou 10 tiros no chão, uma mãe de 37 anos que também foi executada de forma brutal, essas são as pessoas que se supõem serem criminosas para Donald Trump. Pois não, os criminosos estão dentro do governo e as pessoas estão começando a perceber. Mas Minneapolis não esteve sozinha. Houve uma grande quantidade de cidades por todos os Estados Unidos, mas nem em todas as cidades eles tiveram, é claro, Bruce Springsteen, que apareceu junto com seu guitarrista e começaram a cantar aquela nova música. A repressão, claro, não demorou a chegar, porque nada irrita mais Donald Trump e sua administração do que as pessoas protestando livremente nas ruas. A implantação policial foi brutal, chegando a disparar também armas não letais. Mas o caso mais paradigmático, mais marcante do que aconteceu durante o dia de ontem foi a detenção deste senhor aqui, Don Lemon, que é um famoso apresentador da CNN, que foi detido por agentes federais enquanto cobria a cerimônia do Grammy em Los Angeles, a milhares de quilômetros de Minneapolis. Mas acontece que ele gravou o protesto em uma igreja há 2 semanas, e a Procuradora-Geral do Governo dos Estados Unidos, Pam Bondi, se gabou da prisão nas redes sociais, dizendo: "Por minha ordem, este homem foi preso."
Em uma conta oficial foi afirmado que as acusações feitas contra este homem são um delírio, uma conspiração contra os direitos de liberdade religiosa por gravar. Um juiz federal já havia rejeitado as mesmas acusações dias antes, mas ele não se importa, foi preso de qualquer forma. E Bond não se importa, apelou, pressionou e conseguiu que o prendessem. Ele saiu livre há poucas horas, mas disse o seguinte. Ele disse, não serei silenciado. A primeira emenda evidentemente protege meu trabalho. Estou exercendo jornalismo há 30 anos. Mas a mensagem já havia sido enviada. Se você cobrir os protestos, esses que estão acontecendo em massa, se documentar o que o ICE faz, ou agora mesmo se falar sobre o que está acontecendo com Jeffrey Epstein, você tem um problema nos Estados Unidos. Enquanto isso, Donald Trump promete que não vai ceder. Foi o que ele disse. Quando lhe perguntaram se aposentaria, se retiraria os agentes do ICE de Minneapolis, ele respondeu que não, que de forma alguma. Seu enviado, Tom Homan, fala de uma certa desescalada, de melhorar certas coisas, mas o chefe deixa claro que não pretende se mover nem 1 milímetro. A mensagem é tão contraditória quanto sempre. A mão direita ignora o que a esquerda faz, ou talvez seja exatamente o contrário. Palavras suaves. Diante das câmeras não faremos desescalada enquanto a repressão continuar intacta. E de fato vai precisar que haja muito mais repressão para tentar tapar tudo o que está saindo, porque aqui está o problema. Aqui está o que deveria nos tirar o sono. Donald Trump. Um Donald Trump encurralado é um Donald Trump furioso e perigoso. As pesquisas o estão colocando em mínimos. A aprovação geral ronda os 39%. Entre os independentes está apenas com 29% de aprovação. E a maioria pensa que ele tem se limitado no uso do poder, não apenas em Minneapolis, mas também para fora, na Venezuela, na Europa. Uma maioria pensa que ele está indo longe demais, e quando perguntam às pessoas por que desaprovam sua gestão, 1/4 responde que é por seu tratamento à democracia, assim, sem rodeios. E Donald Trump sabe o que dizem as pesquisas, sabe o que a rua está dizendo, sabe que está perdendo. Só faltava somar-se o assunto de Jeffrey Epstein. E Donald Trump não aceita perder. Esse é o problema. Nunca o fez. Então a questão não é se ele vai reagir, mas como ele vai reagir, porque o padrão está mais do que claro. Quando as coisas dão errado, o que Donald Trump faz é escalar, busca um inimigo maior, gera uma crise ainda mais louca que cubra a anterior. Ele está falando, já faz semanas que ele fala em invocar a lei de insurreição em Minnesota, o que com essas manifestações talvez lhe dê uma desculpa de que as pessoas estão na rua e há perigo. Há também memorandos internos do ICE, do Serviço de Imigração, ampliando os poderes dos agentes para que possam deter pessoas mesmo sem mandado judicial, o que é algo que eles já estavam fazendo na verdade, e estão sendo eliminadas as poucas salvaguardas de um Estado de direito mais ou menos decente que ainda restavam. E o mais perturbador é que isso pode ser apenas o começo do que está por vir, porque se Minneapolis provou alguma coisa, é que as pessoas estão dispostas a resistir, e isso é o que Donald Trump não tolera. Ele não tolera que lhe enfrentem, não tolera que as ruas se encham de gente gritando contra ele, nem tolera que um roqueiro de Nova Jersey, Bruce Springsteen, faça uma música sobre ele e o chame de rei, dizendo que os Estados Unidos não têm rei e que seus agentes são bandidos. Mas cada imagem de protesto que estamos vendo, cada manifestante desafiando o frio e saindo para dizer que o que está acontecendo e o que Donald Trump está fazendo não é justo, é uma grande ameaça para um presidente que acreditava ser intocável e que agora fará o impossível para que se fale de outra coisa. O governador de Minnesota, durante a manifestação, disse sem rodeios, disse o seguinte: a única maneira de garantir a segurança do povo de Minnesota é que o governo federal reduza suas forças paramilitares, acrescento eu, e ponha fim a uma campanha de brutalidade. Mas Donald Trump não vai reduzir nada, vai apertar mais forte, ele vai enviar mais agentes, ou ele vai encontrar um país estrangeiro que possa bombardear. Em outras palavras, Irã, amigos e amigas. Falaremos mais hoje sobre o que está por acontecer, mas estamos falando que Donald Trump está ansioso para escalar ainda mais a situação com o Irã. Já postou um tweet dizendo que enviou a maior armada do planeta para as costas do Irã e que, caso não aceitem uma negociação, o Irã que disse que se quiserem podem negociar, mas que de nenhuma maneira vão aceitar suas reprimendas a nível militar. Mas que se ele não aceitar o que Donald Trump diz, o que vão fazer é escalar e fazer uma guerra ainda maior e mais perigosa do que estávamos prestes a ver. Isso, amigos e amigas, é exatamente o mesmo padrão. O que acontece é que isso foi elevado e multiplicado, como vimos com a questão da Venezuela.
Lembrem-se dos últimos meses. Foi terrível para Donald Trump a divulgação de informações. Agora também está fazendo isso para Elon Musk. Vamos ver o que esse homem vai fazer com o Twitter. E a resposta foi começar a bombardear pequenos navios que diziam ser narcolanchas no Caribe, para finalmente acabar entrando na Venezuela e que todos estivéssemos falando por semanas sobre o que havia ocorrido na América Latina. E depois ameaça Claudia Sheinbaum, dizendo que fariam o mesmo com ela no México. Ameaça Petro, dizendo que fariam o mesmo com ele, chamando-o de homem doente. E finalmente, toda a barbaridade da Groenlândia, da União Europeia, agora com o Canadá, que parece estar financiando um grupinho de extrema-direita de um dos territórios do sul do Canadá que fazem fronteira com o norte dos Estados Unidos para conseguir anexar essa parte. Ou seja, loucuras. Loucuras. Mas para que falemos dessas loucuras, e em muitos casos ele consegue, embora eu sempre tente fazer o esforço de, por muitas loucuras que ele nos obriga a falar, tentar dizer, escutem, o que está por trás é isto. O que está por trás são os números das pesquisas terríveis para Donald Trump. O que está em jogo é a democracia americana. O que está por trás disso é um sujeito que está se tornando cada vez mais um ditador porque aparece nos arquivos Epstein. Porque cada vez mais pessoas estão perdidas, até mesmo as próprias. Um eleitor republicano quase não consegue se olhar no espelho, sabendo que votou em um sujeito que literalmente protegeu um abusador. Donald Trump está em apuros mesmo entre os seus. Esses arquivos, 3 milhões a mais, acabam de cair como uma pedra, as pesquisas afundam, as ruas se enchem, seus próprios promotores estão renunciando e os jornalistas que prendem saem dias depois dizendo que não vão se calar. E quem sempre funcionou melhor sob esse caos, diz ele, vai funcionar melhor sob pressão, caos. Pela primeira vez parece que ele está superado pelas circunstâncias, mas cuidado. Porque um Donald Trump superado pelas circunstâncias é um Trump capaz de fazer qualquer coisa. Já vimos isso em 3 de janeiro, quando invadiu a Venezuela. Já sabemos até onde ele pode ir quando sente que está tomando o que considera seu. E agora tem 3.000 agentes paramilitares em Minnesota. Se alguém realmente acha que vai dizer, bom, vamos lá, então ela está em casa, é porque é bastante ingênua. Nos próximos meses, estejamos conscientes, lembrem-se disso, serão perigosos. E isso não é algo perigoso apenas para os Estados Unidos, é algo perigoso para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Se você é latino-americano, é perigoso para a América Latina. Se você é europeu, é perigoso para um europeu. Estamos vendo um presidente encurralado, cercado por escândalos, com as ruas contra ele, com as pesquisas despencando. Um presidente que nunca aceitou nenhum limite, nunca em sua vida, que nunca tolerou a derrota, mas que agora tem uma posição brutal e à sua disposição uma grande quantidade de militares, bombas, tanques, capacidade de invasão real, paramilitares nas ruas. Mas enquanto isso, em Minneapolis, felizmente as pessoas continuam saindo, continuam desenhando sinais de socorro no gelo, que eram vistos do ar, demonstrando que a resistência importa, gritando "O povo unido jamais será vencido" em espanhol, e deixando claro que enfrentar tem sentido mesmo quando o monstro parece mais invencível. E que provavelmente tem razão aqueles que se manifestam, talvez estejamos assistindo ao início do fim, ou talvez esta seja a última oportunidade de detê-lo, e por isso é mais importante do que nunca sair às ruas. A única coisa clara é que nos restam alguns meses muito, mas muito perigosos. Saber que Donald Trump vai contra-atacar, que as ruas vão continuar a encher-se e que o que acontece nas próximas semanas pode determinar que tipo de país serão os Estados Unidos durante décadas, mas também o mundo inteiro. Enquanto isso, Springsteen está cantando nessa canção. Encorajo-vos a ouvi-la agora se ainda não a ouviram, com legendas para ver o que diz concretamente, porque o importante é a mensagem, onde diz e canta que não esqueçamos as ruas de Minneapolis, e ele tem razão. Porque aconteça o que acontecer, isso que é como o início de tudo, embora para alguns tenha significado o fim, como para Alex Pretty ou para Renee Nicole Good e as pessoas que foram assassinadas ou deportadas. Este é o início de tudo, e não esqueceremos como foi este estalo da coisa que iniciou tudo. E, infelizmente, isso poderia acabar especificamente com a democracia e começar algo muito mais terrível. Pelos jornalistas algemados, pelas pessoas que foram executadas, por tudo o que está acontecendo, por todas as pessoas que saíram apesar do perigo que implica sair para protestar, saíram para protestar nas ruas. Enfim, amigos e amigas,
Encorajo vocês a se inscreverem no canal para fazerem parte deste canal, comentarem, deixarem seu like e compartilharem com seus amigos para fazer este canal crescer. Muito obrigado se você chegou até aqui.